Boa tarde. Estamos entrando ao vivo para o nosso encontro. Hoje, 1 hora mais tarde. Normalmente a gente bate o papo às 14 horas, mas hoje a nossa live ficou adiada para as 15 horas. Então, muito boa tarde, Ana Luísa, Geralda, Núbia, que está nos acompanhando pelo Instagram, Fernanda. Que bom ter todas vocês. Sim, Fê, aqui tá frio, sim, e eu tô com essa garganta ainda meio fanhosa, então eu tô protegendo para não piorar minha voz. Tem sol lá fora, mas aqui dentro de casa tá bem frio. E a gente fica paradinha aqui dentro, conversando, fazendo mosaico. Acabamos sentindo mais frio. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Lúcia, Cecília. Que bom ter todas vocês aqui novamente para o nosso encontro costumeiro de sábado. Então, quero dizer que sejam muito bem-vindas a mais uma live do Mundo Encantado do Mosaico Moderno. Aqui nós discutimos tudo sobre mulheres que buscam ocupar o seu tempo de uma forma significativa fazendo mosaico moderno. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Mosaicos. E o tema que eu escolhi para a live de hoje é escassez ou abundância. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a escassez ou a abundância. Boa tarde, Rosamar, tudo bem? Boa tarde, Rosa Maria, seja bem-vinda. Eu estava comentando que nas duas últimas lives eu lancei um desafio e eu fiquei super feliz, pois várias de minhas alunas aceitaram fazer o desafio, fazer uma mandala com o pombo geométrico. Esse modelo que eu disponibilizei para as alunas. Já eu te respondo, Ana Luísa. E nós disponibilizamos um pombo. Eu fiz 2 modelinhos de mandala com o pombo geométrico. Um deles foi esse aqui. E as minhas alunas estão fazendo as suas próprias versões. A Fernanda também fez, ela mostrou no último sábado, uma versão bem diferente, porque ela usou os materiais que ela encontra com mais facilidade lá nos Estados Unidos, que não tem o casquinha de ovo. Então a Fernanda fez com stained glass. Ficou muito lindo. A pomba geométrica da Fernanda ficou bem diferente. A Mônica e a Rosa Mar mostraram a versão do trabalho delas na quarta-feira. A Rosa Mar ainda não tinha concluído. Eu não sei se a Rosa Mar já concluiu o desenho dela. Fala aí pra gente, Rosa Mar, se você conseguiu concluir. Boa tarde, Ana Alzira. E hoje nós vamos conhecer mais uma versão do pombo geométrico. Mas eu quero antes desejar as melhoras para a mãe da nossa aluna Joicemi. Quero dizer para ela que nós estamos todas em oração pela sua recuperação. E não se preocupe, porque nós tínhamos prevista uma live com a Joicemi hoje, mas nós vamos fazer uma outra oportunidade, porque saúde vem sempre na frente. Mães, filhos, nós temos que cuidar dos nossos entes queridos. Então fique tranquila, estamos orando para que a sua mãe não seja nada sério e logo ela esteja recuperada. A Joicemi é uma aluna que já está recebendo muitas encomendas e em breve ela virá
pessoalmente não, virá participar da live para nos contar tudinho como está sendo a sua experiência de demandas que não param de chegar para ela fazer mosaico. E como nós tivemos esse imprevisto, então, da Joyce Me não poder participar, eu convidei a Flávia para participar da live. Por isso que nós mudamos a live das 14 horas para as 15 horas. Sabe por quê? Porque lá na Estônia, onde a Flávia mora, as pessoas vivem com uma escassez que aqui no Brasil nós temos em abundância. A Lúcia está falando, manda um abraço para a Rita Pilvesan, minha professora de mosaico. Um abraço, Rita. Quero te conhecer um dia, quem sabe até fazermos uma live juntas. Só nós temos uma paixão em comum, mosaico, tem tudo a ver. Então, eu estava comentando que nós estamos fazendo a live hoje às 15 horas, porque a Flávia vai participar. E lá na Estônia tem uma escassez de sol muito grande. E como o verão é muito curto e agora eles estão no verão, a prioridade de todo mundo lá na Estônia é curtir o sol. E a Flávia já tinha assumido um compromisso de ir com a amiga dela para curtir o sol, a praia numa cidade vizinha de Tallinn. Ela falou, mãe, vamos fazer a live sim, mas vamos fazer um pouco mais tarde. Então, daqui a pouco, eu vou chamar a Flávia para ela nos contar quantos dias de sol por ano que eles têm lá em Tallinn. Lá o sol é muito valioso. E o que a gente está falando? Nós estamos falando de escassez, que é uma escassez real, que existe lá na Estônia em relação ao sol, coisa que aqui no Brasil nós temos em abundância. E vocês sabiam que existem dois tipos de mentalidades? Existe a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. O que é mentalidade? Aquilo que a gente pensa de uma forma voltada para a escassez, a gente age dessa forma, ou a gente age numa mentalidade voltada para a abundância. E os estudos revelaram que grande parte da sociedade parece que se baseia as suas atitudes numa mentalidade de escassez. E esse paradigma da escassez diz o seguinte, que não existe o suficiente para todo mundo. Então, quem vive nesse paradigma, acreditando que os recursos são escassos, então isso acontece o quê? Dá uma origem ao medo, à disputa por dinheiro, por bens naturais, porque cada um que pensa dessa forma quer garantir o seu, já que não tem para todo mundo. E esse é um medo que habita inconscientemente o coletivo e levam as pessoas a agirem assim na defensiva, na precaução. E é um medo assim sutil. E a maioria das pessoas nem tem consciência que age baseado nele, baseado no medo da falta de material. Mas apesar de ser um medo sutil, esse medo é muito poderoso. Ele mexe nas atitudes das pessoas. Outra consequência que tem o paradigma da escassez, uma outra coisa que acontece, as pessoas que vivem nesse paradigma, às vezes acontecem delas sentir culpa por ter dinheiro. Incrível, né? Talvez você conheça alguém assim que sente esse peso, né? As pessoas têm esse sentimento porque não é consciente, às vezes é inconscientemente. Elas pensam que por ela ter dinheiro, elas se sentem culpadas, porque elas pensam assim, nossa, como é que eu posso ter dinheiro sendo que tem muitas pessoas
passando fome. Então, essa preocupação faz com que as pessoas tomem atitudes até que de não buscar a riqueza, porque não buscar os bens materiais para não se sentir culpada por ter bens materiais. Então, esse sentimento surge assim, sem a pessoa perceber. Então, eu preciso ter muita consciência para o paradigma, para não entrarmos nesse paradigma, desse processo inconsciente de autossabotagem. Porque a gente pode se sabotar. Um minutinho só, que eu preciso ligar aqui o meu... Pronto. Minha câmera do YouTube estava com bateria baixa, já coloquei o cabo. Então eu estava dizendo que nós precisamos ter ciência desse paradigma, para nós não entrarmos nesse processo inconsciente de autossabotagem. E porque essa mentalidade de escassez ela é muito dolorosa, porque além de criar muito medo desnecessário, né, ansiedade, ainda faz com que às vezes se perca oportunidades incríveis. Agora, como é a mentalidade da abundância, tá? Falei que pessoas às vezes sem perceber têm a mentalidade da escassez e nós podemos trabalhar para termos a mentalidade da abundância. Que essa mentalidade, quem pensa assim, ela tem certeza que existem oportunidades para todos, que mesmo quando acontece alguma coisa, terão novas chances de acontecer. Então nós sempre temos um olhar positivo, tá? Pela coisa, pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Nós achamos que tem o suficiente para todos. E isso é possível, uma vida plena e próspera para todos. Não existe escassez. E pensar desse jeito alivia muito a depressão quando as coisas por acaso não dão muito certo. Porque a escassez te leva a pensar que era a única chance. Se alguma coisa que você estava em busca não deu certo, você pensa, essa era a única chance que eu tinha. Agora, a pessoa que tem a mentalidade da abundância vai se preparar, vai aprender com aquela situação que não deu certo, porque ela sabe que terá uma nova oportunidade, que novas chances vão surgir, ainda melhor que a anterior. Então, resumidamente, o que faz? A Rosa Maria está falando que a depressão traz pensamentos para escassez. É um círculo. Se eu tenho depressão, eu penso na escassez. A escassez leva à depressão, então forma um círculo. E o pensamento de escassez nos limita muito. E o pensamento abundante, o que acontece? Ele abre um espaço incrível, tá? Eu trouxe esse tema na nossa live para lembrar que existe sim escassez de alguma coisa em qualquer parte do mundo, assim como o sol é escasso lá na Estônia. Mas na nossa vida nós devemos concentrar na abundância e não na falta. Por quê? Não sei se vocês já perceberam que tudo que a gente foca se expande. Então, se eu foco na abundância, a abundância vai se expandir. Como assim? Desde que eu comecei a aprender mosaico, eu foquei toda a minha atenção a fazer mosaico,
quero fazer mosaicos lindos, bem acabados. E eu, por consequência disso, como o meu foco está no mosaico, eu vejo mosaico em todo lugar. Coisas que eu passo por uma rua que eu já passei várias vezes e passo a perceber que lá tem um mosaico. E isso acontece também com as minhas alunas. A Fernanda sempre conta, posta na nossa comunidade, que depois que ela começou a fazer mosaico, ela começou a reparar nos lindos mosaicos que tem nas estações de metrô lá em Nova York. Então as pessoas passam, milhares de pessoas no metrô de Nova York, e ninguém nem se dá conta da obra de arte que tem nas paredes do metrô. Então quando você começa a focar numa coisa, você vê aquilo em tudo e quanto lugar. A Rosa também, que está nos assistindo, ela nos contou que ela foi almoçar no final de semana num restaurante com os netos lá em São Paulo. E quando o neto entrou na frente e voltou correndo para a vovó Rosa, aqui tem um lindo mosaico na parede. Então você percebe que a família, as pessoas em volta também acabam se envolvendo com o mosaico e acaba vendo o mosaico em tudo lugar que existe mosaico, que a gente nem percebia, agora a gente vê. Então, se você quer ocupar o seu tempo de uma forma significativa fazendo mosaico moderno, não dê espaço para pensamentos escassos do tipo, isso não é para mim. Faça bem ao contrário, pense na abundância. Se imagine dominando as técnicas, usando o meu método AFC, aprenda fazendo certo, e crie seus mosaicos lindos e acabados. Então, imagine você rodeada de belos mosaicos pela sua casa, feitas por você mesmo. Então, é o que eu digo, vamos pensar na abundância, não vamos prestar atenção. Quer dizer, vamos prestar atenção se o nosso raciocínio está mais para a escassez do que para a abundância. Teve um testemunho aqui, foi jantar numa churrascaria, havia um mosaico, tirei uma foto. Isso mesmo. Então tem muita decoração em mosaico por aí e as pessoas passam desapercebido. Então, dizendo tudo isso, eu quero voltar ao nosso tema dessa semana, que é o desafio da nossa pomba geométrica. Então, hoje nós tivemos mais uma aluna que concluiu o seu trabalho, a sua mandala, e fez o pombo geométrico. Essa aluna é a Ana Alzira, e eu vou convidá-la para entrar e mostrar o seu trabalho, como ficou a sua... Deixa eu achar a Ana Alzira aqui. Aqui, achei. Ana, tô mandando um convite para você entrar na live e se apresentar. Oi. Boa tarde, Denise. Boa tarde, colegas que estão aqui presentes na live. Estamos aqui, né, com o nosso trabalho concluído, graças a Deus. Então, eu quero me apresentar para quem está na live que não me conhece. Meu nome é Ana Alzira, eu sou do Maranhão, mas atualmente eu estou em Teresina, entendeu? E a Denise lançou, quando ela lançou, né, o desafio da mandala da Pombinha do Espírito Santo, eu já estava aqui e todo o meu material fica lá na minha cidade, em Buritiba. Eu estava sem material para fazer de azulejo casca de ovo, porque aqui a gente não encontra, como eu sei que também é a grande dificuldade de todo mundo, é esse bendito azulejo casca de ovo, que parece que só tem em São Paulo, né? Então, aqui a escassez aqui é de material. Para mim, é escassez. Eu tenho que me focar só nessa escassez, porque é ela que tem aqui, eu só consigo, né, fazendo pedido para fora. Então, como aqui eu não tinha,
eu só tinha umas cerâmicas, né, da outra vez que eu estava aqui em Teresina, que eu comprei para fazer um trabalho. Então, eu digo, não, vai ser com esse mesmo, né? Porque eu não queria ficar sem fazer. Porque quando eu estou aqui, eu fico muito, assim, muito ociosa, né? Quando eu estou em Buriti Bravo, né, eu faço meu mosaico, eu fico o tempo todinho, o tempo disponível é todinho fazendo, né? E quando eu chego aqui que não tem material, eu sofro com isso. Mas aí, como eu tinha trazido os meus alicates, que eu não me separo deles, onde eu vou eu levo, né? Os dupla força, eu trouxe, né, os dois alicates dupla força, o de corte reto e o de roldana, e tinha as pastilhas, né? As pastilhas de revestimento de piscina, que são pastilhas muito duras. Eu não sei se isso aqui se é porcelanato, não sei se é cerâmica, eu não sei o que é. Eu sei que ela é mais dura do que as outras, né? Porque eu uso e usei essa aqui, que é a maiorzinha. Essa aqui é mais maleável, ela é mais mole para a gente cortar. Mas essas azuis aqui, elas dão trabalho até com o martelo, elas são resistentes para quebrar, né? Aí eu resolvi fazer. Não fica tão bem feito como com azulejo, porque com azulejo você consegue fazer mais bem feito, até, né? Até para lixar se torna mais fácil. E eu com o meu riscador pequeno de 150, que aqui também tem escassez, eu tive que comprar fora, eu fui cortar essas pastilhas com ele na hora de quebrar, né? Eu bati com força e acabei quebrando o meu riscador, né? Agora eu vou ter que comprar outro, porque sem aquela alçazinha fica impossível a gente usar. E como eu não terminei de me apresentar, né? Eu tenho 65 anos, quando eu comecei eu tinha 64, né? Já estou aliás, eu tinha 64, já estou com 65, 63 que eu tinha, né? Já tem 2 anos. Estou com 65 anos, eu sou de formação, eu sou farmacêutica bioquímica, não estou ainda aposentada, mas vou me aposentar agora com a graça de Deus para me ter mais tempo para me dedicar, né? E aqui está a minha mandala, né? Olha como ficou bonita. A mandala que É, eu fiz, né, com as pastilhas, né? Meia dura, mas saiu alguma coisa. E para dar um colorido, né, maior, porque eu só usei essas cores porque eram as cores que eu tinha aqui, tanto que esse verde aqui ficou quase perdido, né, no meio do azul. Mas essas eram as únicas cores que eu tinha aqui e eu resolvi fazer com elas mesmo. Eu digo, se der certo, deu, né? Aí depois eu tive a ideia de colocar esse vermelho, né, essa chamazinha aqui do Espírito Santo em vermelho, para dar mais uma vida, né? Mais um colorido, porque estava assim muito morto. Eu tentei, botei umas pérolas de vidro para ver, mas não deu certo. Com esse aqui eu gostei, né? E para quem não sabe, essas chamazinhas aqui, que sempre a gente encontra em mandalas do Espírito Santo, elas representam os dons infusos do Espírito Santo, os dons que nós recebemos no nosso batismo, né? Quando nós somos batizados, esse Espírito Santo infunde em nosso coração esses dons. E eu vou falar só aqui, né? Porque para quem não sabe, para ficar conhecendo. por Nós favor. temos o dom do conselho, o dom do conselho. Esse dom ele nos torna assim capazes de fazer as escolhas certas, né, no nosso dia a dia, seguindo assim a lógica de Deus, o dom do conselho. Tem o entendimento, né, que não é uma inteligência humana, o dom do entendimento. É uma graça que o Espírito Santo pode infundir, aliás, ele infunde nosso coração e que vai além das realidades exteriores. É uma coisa mesmo, um entendimento que vem de Deus. O terceiro é o dom da fortaleza, porque nós sabemos que nós temos limitações, nós temos fraquezas, e é nesses momentos de dificuldade, né, que esse dom se manifesta a gente, aquela capacidade que a gente tem de resistência, né, de resistir às coisas, de passar pelas dificuldades. O quarto dom é o dom da sabedoria, que não tem nada a ver com a sabedoria humana, né? Mas assim, a capacidade de ver o mundo com a ótica de Deus, com os olhos de Deus. O dom da piedade, que a gente acha que a pessoa piedosa é aquela que, né, santinha, que vive com o olho fechado. Né? E não tem nada a ver com isso, né?
é esse dom da piedade é a verdadeira amizade com Deus, né? E nós temos essa capacidade de ter essa amizade porque nós recebemos esse dom no nosso batismo. O dom da ciência, que nos torna capazes de olhar o mundo com o ponto de vista com o olhar de Deus, né? Ele faz o homem entender as coisas da forma que Deus entenderia. E, por último, nós temos o temor de Deus, que esse temor de Deus não é ter medo de Deus de maneira alguma, mas assim é um respeito profundo pelos desígnios de Deus e uma confiança muito grande naquele que nos ama, né? Que nos ama incondicionalmente acima de tudo. Então está aqui o meu Espírito Santo, né? Com a mensagem dos dons, e nós sabemos que cada um de nós temos esses dons, todos eles, porque nós somos batizados e nós recebemos. Muitas vezes eles ficam, né, adormecidos lá dentro do nosso coração, porque a gente não tem nem conhecimento, mas todos nós temos eles, todos nós recebemos, certo? E tá aqui a minha mandalinha, não tá perfeitinha como as outras, né, que fica de pastilha tudo certinho, tá assim meia, mas foi feita, né? Tá aqui. Tá muito linda, Ana, parabéns. E eu queria dizer Obrigada. a vocês que estão me assistindo, que vocês conseguem entender quando eu quero dizer ocupar o tempo de forma significativa fazendo mosaico moderno. Vocês viram quanto significado que a Ana colocou no mosaico dela? Quanta mensagem que ela pôs, quantas coisas que ela... Então, eu amo tudo isso. Eu acho que o mosaico moderno é uma excelente forma de expressar os nossos valores. Então, não é só fazer uma coisa bonita. A gente coloca sentimento, a gente coloca história nos nossos mosaicos. E é tudo isso que eu acho que engrandece, que deixa de ser só um hobby, né? Ele encanta todo mundo que começa a fazer, fica apaixonado porque consegue realmente representar os seus sentimentos, as suas experiências de vida, as suas crenças no mosaico moderno. Então, eu queria mais uma vez agradecer a Nalzira, perguntar a participação dela. Ela quer deixar algum recado para a nossa audiência e contar como que o mosaico mudou a vida dela, como que ela se sente fazendo o mosaico. Gente, foi assim uma experiência maravilhosa, eu me sinto muito bem, eu gosto, é uma coisa que já faz parte da minha vida, né? Tanto que eu não viajo sem os meus alicates, né? Eu tenho que andar sempre com eles. E eu estava olhando, né? Eu tava olhando umas imagens lá no Pinterest e eu vi assim um ateliê cheio de vidros, de potes com pastilha de toda a cor, né? Eu digo, meu Deus, isso aqui é o paraíso, né? É o paraíso para qualquer mosaicista, né? Para mim, antigamente, para mim, o que me maravilhava era eu entrar numa livraria. Eu passo até um dia inteiro numa livraria olhando livros, né? E hoje seria um local desse, né? Com um monte de pote desse de pastilha, porque como aqui tem escassez, né? Eu tenho que regrar minhas pastilhas, porque é tudo comprado à dificuldade. E eu queria deixar para vocês isso, não desistam de jeito nenhum, principalmente para minha amiga, para a Conceição, que fica achando que não é capaz de fazer, né? Todos nós somos capazes, todos nós, se a gente se dispor a fazer alguma coisa, a gente tem capacidade sim de fazer. Às vezes, no início, quem entrou agora fica olhando os trabalhos, todo mundo já fazendo uns trabalhos bem elaborados, mas no início também foi difícil, né? Foi difícil, foi a proporção que a gente foi fazendo, que a gente foi treinando, foi que a gente foi, né, adquirindo esse conhecimento a mais. Então, não desistam não, porque o começo é assim mesmo. Mas vocês vão conseguir sim, vocês vão chegar lá. E é muito bom, é maravilhoso, viu? Muito obrigada, Ana Alzira. E hoje você já completou o curso, já se sente pronta para fazer os trabalhos e seguir em frente, certo? Pois é, certo. Já terminei, já concluí, sim. Mas ainda de vez em quando eu ainda volto lá nas aulas para olhar alguma coisa que eu esqueci. De vez em quando eu volto lá para olhar ainda. Entendeu? É a vantagem do curso online, né? Que fica lá à sua disposição
sempre que precisa, tá lá para ver. A Tainá Verdade. disse, a gente anda na casa tropeçando nas pastilhas. Tainá é a sua... Tayana, minha filha, minha A filha. Tainá. Eu estava cortando aqui, fazendo isso aqui, cortando lá fora, e minha neta andou aqui de tarde. Ela se for, tem um monte de coisinha aqui furando o meu pé. Eu digo, meu Deus, não tirou só uns cacozinhos das cerâmicas que estão tudo lá espalhados. Mas é isso, Denise. É um prazer sempre, né, participar de suas lives. Eu quero deixar um abraço para você e para todo mundo que está aí nos assistindo. Obrigada, Ana. Mais uma vez. Para você sair da live, é só você clicar nesse xizinho que tem aí em cima. E Certo, agora, certo. como eu prometi no início da live, nós vamos chamar a Flávia para a gente verificar se ela foi para a praia, se ela está bronzeada, se o sol da Estônia queima ou é aquele solzinho que só engana, né? Então, eu vou chamar a Flávia para participar do nosso bate-papo. Oi. Cheguei! Acho que eu peguei uma corzinha assim, hein, ó. Tá coradinha. Para quem não sabe, a Flávia vai se apresentar e falar quem ela é e onde ela mora, por favor. Sim, eu sou a Flávia, a filha caçula da Denise Mosaicos. Então, outros dias, aí, a semana passada, a Ferdica estava com ela. Hoje chegou minha vez. Um beijo, Ferdi. Um beijo, Dedê. Um beijo, Ana Alzira. Adorei sua mandala do pombo. Um beijo para todas as alunas aí, Denise Mosaicos. Para a galera aí que curte a Dedê. É isso aí. Fazer mosaico de forma significativa. Adorei o depoimento da Ana Alzira, muito legal. E eu vim aqui para a Estônia faz 6 anos já, vim a trabalho, aventura e conhecer a Europa, né? E acabei ficando, tô aqui, mas sempre visito o Brasil, saudade sempre da família, dos amigos, do sol e abundância. Mas é isso. E como que é morar aí na Estônia? Vocês curtem as estações do ano? Ou vocês só têm inverno e verão? Como é que é essas estações aí? É inverno o ano inteiro, 2 semanas de verão? Como é que funciona? O Tá, que então vocês assim, é fazem no bem inverno? específico as 4 estações. Porém, a média do outono e da primavera é um pouco baixo, né? Então, vamos supor, vamos começar pela primavera. Na primavera, tá tudo começando a ficar verde, as árvores estão voltando a ficar verde, né? E tá todo mundo começando, opa, tá vindo verão, e a temperatura começa a subir 5 graus, 7, 10, 7. Então é gelado. Mas não é aquele frio que você sai lá fora e queima aqui, assim, essa parte, assim, nossa. Então você já fica aliviada, ai, que gostoso, né? E aí, então essa é a primavera e todo mundo começa meio que se espreguiçar do inverno, né? E aí começa aquela concorrência. Qual país aqui da Europa chega nos 20, 25 primeiro? A gente é um dos últimos sempre, mas a gente sempre fica olhando. Quanto tá lá na Alemanha? Ai, a Alemanha já bateu os 23. Nossa Senhora, a gente está nos 12 ainda, né? Então rola essa competição. Quem é que vai esquentar um pouco primeiro? Mas a gente é um dos últimos, né? Ok. Aí depois da primavera, que tá tudo verdinho e é um verde bem fosforescente, é super legal. A Irlanda é muito assim, o verde da Irlanda é bem forte, né? E aí vem o verão, que é agora. E o verão aqui esquenta, assim, a gente fica nos 20 graus, 15, 20, só que mais ou menos umas 2, 3 semanas bate os 30 graus. Então, é assim, todo mundo vai embora mais cedo e esse é o motivo para ir para a praia, porque aqui em Tallinn é litoral, né? Então tem praia.
E aí é mais do que suficiente motivo porque tá sol, porque tá calor, porque tá 30 graus, 27. Hoje na praia bateu os 27, 29 graus. E aí então esquenta, mas é por pouco tempo. A maioria do verão fica nos 20 graus. Então de manhã tá uns 14, 15, 20, 22, 20 e tal. Mas a gente tá nesse pico de 30 graus agora, então tava na praia o dia inteiro, uma delícia. E aí eu já cheguei. E outra coisa muito legal é que não escurece. E aí tem sol, não escurece lá pela meia-noite e meia, 1 da manhã, fica como se fosse 6 da tarde no Brasil, por meia hora mais ou menos. E aí clareia de novo. E é 4 horas da manhã no sol que é quente, porque geralmente o sol daqui não esquenta, né? Mas no verão ele esquenta. Você consegue tomar sol umas 4 horas da manhã que queima, vai ficar marquinha. Então é super legal. Então o país acorda, os estonianos acordam, tem festival que começa às 10 da noite, vai até tarde, é super legal. Um dos verões mais gostosos que eu já passei aqui na Estônia. Então eu procuro ficar aqui no verão. Também tá inverno no Brasil, ninguém merece, né? E aí depois do verão é outono, onde começam a cair as folhas, né? Por isso que até no inglês eles falam que é autumn ou fall. Fall porque tá caindo as flores. Então vai ficando tudo seca e tal, caindo. E vai ficando tudo marronzinho. Só que até cair ela troca a coloração. Então a gente faz passeios nas estradas para ver as folhas. Nos Estados Unidos também é assim, né, Fê? É super bonito, porque tá tudo cheio de folha e vai trocando, fica tudo colorido, é tão bonito. Então é gostoso. Em outubro, mais ou menos, a gente vê essa fase. Aí aqui já tá uns 12 graus já. E aí entra o inverno, que daí tá tudo marrom, não tem folha nenhuma, flor nenhuma, as árvores tudo pelada, tudo marrom, tudo os gravetos, até chegar a neve. E aí quando chega a neve, lindo o cenário. Fica tudo branquinho e quando sai sol, às vezes, aquele sol que não esquenta, porque tá muito frio, é mais frio do que o freezer. E você fica andando lá. E aí quando neva, o sol que aparece, ele reflete na neve, fica brilhoso, é lindo, é muito lindo a neve. E aí também tem às vezes quando ela sobe um pouco a temperatura e derrete um pouco a neve, fica tudo escorregadio, né? Então a galera sai do busão, pisa e escorrega. É muito engraçado, acontece mesmo, toda vez, todo inverno. E aí, o inverno é uma das sensações, né? O que você fez pra gente do inverno aí, mãe? Quando eu não fui ainda no inverno rigoroso de Tallinn, mas eu já vi as fotos que a Flávia posta, que ela vai passear na floresta, que tem muitos pinheiros lá, né? Tem. No Natal eu vi que a árvore de Natal surgiu primeiro ou na Estônia ou na Alemanha, não se sabe direito. E eu tentei retratar em mosaico moderno uma floresta de pinheiros toda coberta com neve. Então, olha como ficou esse trabalho aqui, bem simples de ser feito também. Então, aqui eu estilizei os pinheiros, né? Você nem vê o tronco do pinheiro, porque tem neve até o topo. E aqui essas bolinhas brancas caindo na neve. Então, eu fiz esse quadro aqui, remetendo à Estônia no inverno. É Percebe? isso mesmo. É assim mesmo, Flávia? É assim mesmo. Como o pinheiro ele é uma árvore mais resistente, ele até fica um pouquinho verde, mas é um verde meio marronzado, mas tá lá o verdinho lá. No pinheiro não chega a cair porque é pequenininho assim, né? A folha dele é quase que um galho, a folha do pinheiro. Mas é isso mesmo, o céu azulzinho, muito legal. E é o oposto do verão, no inverno, a gente fala que é long nights. Então fica escuro até umas 9h30, 10 da manhã. Então, tipo, é 8 da manhã, tá escuro, parece que é 2 da manhã.
E aí fica um pouquinho claro, aquela 6 da tarde de novo, até lá pelas 2 da tarde, e aí, pum, fica escuraço. Né? Tipo, 4 da tarde parece que é 2 horas da manhã. Então, essa é a fase mais difícil para mim, que é essa escuridão. Então, não tem sol mesmo. Porque às vezes amanhece, mas não tem o sol, só fica um pouco claro, né? E aí todo mundo aqui tem que tomar vitamina D, porque senão se fecha assim, sabe? E às vezes dá depressão. É muito importante tomar. Eu lembro que quando você foi para aí, que você estava com a sua cachorra, você teve que comprar um colete com aquele aquela refletor, né, para passear. Tem. Não é só ela. A gente aqui compra no supermercado refletor. Tem tudo no supermercado, né? Então você pendura no seu casaco e você pendura no cachorro também. Porque quando a gente vai andar, tipo, 5 da tarde, 4 da tarde, já tá escuro. E aí ajuda o farol do carro iluminar e ver que tem gente ali, porque fica muito escuro. Por mais que tem luz na rua, não sei, fica muito escuro. E aí todo mundo tem que usar. Se você não usar, a polícia fala, cadê o seu refletor? Então tem que pôr. Que coisa, né? Que diferença! Que É. outro mundo diferente. Mas tem que pôr refletor para andar na rua. E eu lembrei, uma vez eu tava, era inverno, tava com meu refletor, ele era uma bola. E tem vários desenhos, pode ser de snowflake, né? O floquinho da neve, de gatinho, de lua. O meu era uma bola. E tava pendurado assim. E tinha uns, acho que não sei, gringos, se era dos Estados Unidos, não lembro de onde que era, que eu tava com uma galera que tava visitando. Eles falaram, Flávia, você esqueceu de tirar a etiqueta da jaqueta. Esse aqui é o refletor. Aí eu expliquei para eles, nossa, é diferente. É, a gente vê isso daí nas roupas dos bombeiros, das pessoas que ficam trabalhando nas estradas, né? Que reflete. Mas imagine a pessoa comum. É, Tem que dar uma de vagalume. não é perigoso até de ser atropelado, atravessar a rua, o pessoal não vê, né? É, porque muito não tem farol aqui. E a preferência é do pedestre. Então, se ele vê que não tem pedestre, o carro passa. Então, ele tem que ver a gente lá, porque senão ele passa em cima. Então, você pisa na faixa de pedestre e o carro para. É lei aqui. Todo mundo respeita certinho. Então, tem que ter um negócio lá iluminando, senão às vezes eles não param porque não vê, né? E todo mundo respeita isso, segue direitinho. Qual que é? Usar os Sim, todo mundo todo usa. A gente dá de presente. Ah, comprei em promoção, tom. A gente tem umas 5 em casa. E aí a gente põe um em cada jaqueta e fica na jaqueta, né? Todo mundo usa, é normal aqui. não é que nem no Brasil que você põe uma lei e ninguém segue, né? É diferente, né? As leis são para ser seguidas, né? Uhum. Legal. E a Estônia é um país e a capital é Tallinn. E não sei se vocês sabem, os transatlânticos que fazem o norte, o leste europeu, que faz aqueles cruzeiros, um dos pontos turísticos é Tallinn. Então, Tallinn é sim uma cidade turística e as pessoas os navios para Estocolmo, né? Finlândia, e para em Tallinn também. E quando você para nesses portos, o pessoal desce para conhecer. O que tem para conhecer aí em Tallinn? Conta para gente. Então, aqui é uma das cidades medievais mais bem conservadas da Europa. Que não teve muita guerra aqui, né, para destruir. Então, é bem conservada. E o centrinho, o meinho, que a gente chama de Old Town, cidade antiga, cidade velha, Old Town, ela é toda murada. É um círculo assim, é grande lá dentro. E ela fica próxima do porto. Então, o pessoal do cruzeiro chega, vai a pé direto para o Old Town, já passa dentro da muralha. A muralha tem várias entradas, né, no círculo. E aí vai lá visitar lá dentro, que hoje tem os lugares que antes ficava
o pessoal lá da época, as residências, hoje é restaurante, é escritório, hotel, ou também ainda residência, né? Eu vejo AP para alugar lá dentro um monte. Só que é antigo, né? Muito antigo. E como tem que ter ar quente, né? Para o frio, a manutenção acaba sendo mais cara. Então, o preço do dia a dia, aqui a gente chama utilities, eu não sei como é que é, conta de luz, sei lá, De luz, essas é coisas. mais cara do que uns apartamentos mais novos que já vêm com uma instalação mais moderna, né? Mas tem um monte lá para alugar e é super legal. E o pessoal vai dentro do Old Town, tomar sopa. Tem um lugar bem lá no centrão que chama Dracon 3, que eles só servem um tipo de sopa, mas você entra lá dentro, é tudo medieval, não tem eletricidade, é tudo com vela. Eles servem a sopa, é um tipo de sopa só que serve, e aí tem uns acompanhamentos que é linguiça, ribs é costela, né? É. Costelinha. E aí tem Pipi, uns pepino tem lá também, né? tem. Eles amam esses pepinos em conserva. E aí você pede, né? E aí é bem no estilo medieval, as garçonetes lá vestidas tal. E não tem nem colher, você tem que tomar a sopa assim, igual era na época. Eu acho uma super experiência. Sempre quando vem alguém, a gente vai lá tomar a sopa lá, na Dragon Soup. Então É é uma, muito legal. E os turistas adoram, né? Porque é perto do navio que ancora ali, eles já andam, conhecem tudo lá. E geralmente a gente só passa o dia, né? E aí volta pro navio e toca o barco. Super legal. esse Old Town, antigamente a cidade ficava toda cercada por uma muralha de proteção, né? Então, a cidade é no ponto alto e toda cercada para não ter invasão. Então, essa muralha cercada continua, a Isso. cidade moderna cresceu para fora, mas esse centro está preservado, que é o ponto turístico. É. E eu fiz um mosaico com essa foto aqui, ó. Essa daqui é uma das entradas da Old Town, certo, Flávia? Isso, chama Viro. Viro. Tem quantas entradas dessa? Tem duas colunas assim, Torres. duas torres. Onde ficava os guardas ali. E aí, do lado direito do lado esquerdo, ela continua, né? Então, aí é a entrada principal, que é a Viro. Dessa deve ter mais umas 3, mais ou menos. Aí outras menorzinhas que improvisaram e abriram, sabe? E aí essa é a principal, é a Vírus. E a minha mãe me deu de presente essa fachada principal de Tallinn de mosaico, que eu deixo aqui em casa, ó. Ó. Até que ficou bem parecido, vocês não acham? Nossa! Quando vem visita aqui em casa, que fica bem na entrada, assim, no corredorzinho, o povo fala, mas a entrada de Tallinn é em mosaico. Nossa, mas onde você conseguiu? Minha mãe que fez. Eles olham, nossa, eles põem a mão assim, mas é feito de quê? Eu falei, então, é pastilha, azulejo, ela faz tudo, corta, e ela faz, eles olham, eu queria um desse para mim. Esse é único. Eu usei, por exemplo, na torre, essa pastilha aqui, ó. Tá vendo? Essa pastilha de porcelana, ela tem essas ranhuras aqui. Então, eu fiz com essa pastilha aqui, com a ranhura. A torre, eu fiz com essa pastilha aqui mais O teto, avermelhada. o telhado. O telhado da torre, né? A torre é o cone, né? O telhado. Você percebe que o telhado é todo vermelho, ó. Então eu saí especialmente quando eu fui fazer isso aqui, fui procurar as pastilhas para fazer. Essas pastilhas aqui são grossas, é como a Ana Alzira falou, é dura de trabalhar, de cortar. Mas você compra em lojas de material de construção mesmo.
Fala um oi para Renata, que ela acabou de entrar aí, Flávia. Renata prima. Reynolds, quando você vai vir aqui para Tallinn me ver? Minha prima querida. Vem! Vem aqui, ó, conhecer Tallinn. Então, daí eu fiz as paredes, tudo, o chaminé. Tem uma bandeirinha aí, ó. Mostra a bandeirinha com as cores de Tallinn, que é azul, preto e branco, né? É. A gente fala, para decorar, é o azul do céu, que é bem azulado, o céu bonito. Preto são, no inverno, né, a floresta, né, as árvores peladas, né, que é marrom escuro, assim. E o branco, a neve no chão. Então, essa é a ordem. Então, Ficou lindo, eu amei. Todo mundo baba. é. Ali eu fiz a árvore que estava em cima. Hoje, se eu fosse fazer, eu já faria com outra técnica essa parte da árvore aqui em 3D. Então, essas árvores que estão em cima aí, foi uma técnica mais simples, mas mesmo assim eu consegui retratar aqui a passagem que tem, ó. Aqui tem uma passagem, eu fiz a passagem, eu tentei retratar o máximo parecido com. Ficou top. Lá no fundo tem. Como é que chama esse lugar que tem essa torre lá no fundo? É É uma a igreja. torre que tem a Dragon Soup no Town Hall. Hum, É lá que tem a Dragon Soup, a gente chama de Town Hall no é. Old Town, né? E realmente, daqui para fora, né, a cidade cresceu, já tem prédio moderno e tal. Então, hoje Tallinn tem 60, 400, 600 mil habitantes, alguma coisa assim. E a Estônia inteira tem 1,2 de habitantes. É um país pequeno É, de, de tem pouca população. gente na Estônia. Hã? Quando tem pouca gente na Estônia, quando tava com lockdown ou sem lockdown, parecia que era a mesma coisa. Mas ficou lindo, todo mundo adora e fica impressionado com a semelhança. O mosaico moderno é isso, é fazer coisas que falam com o coração das pessoas, né? Esse quadro falou com o seu coração, Flávia? Você já ama Tallinn? Claro que falou, sim, eu adoro. Demais, toda vez que eu entro, eu olho e falo, ai, ai. E gostar, né? Porque o frio que faz aí. Tem Então, que compensar, né? Pelo amor. então Eu eu adorei o presente, muito. Então é legal porque isso a pessoa faz, quem faz se encanta fazendo, se expressa, coloca emoção, pensa em alguém, né? Faz aquela coisa personalizada e tem toda essa fase do mosaicista, né? Do artesanato em si. E quem recebe também, nossa senhora, significa muito. Então é um duplo reconhecimento, é muito legal. E aí a pessoa fica para sempre mostrando e contando, e é aquela coisa que eterniza, né? é. E cada mosaico é único, né? Não se repete a história, né? Isso que é o mais interessante, que é o mais gostoso. Então, obrigada, Flávia. Você tá bronzeadinha, tá bonita. O sol na praia de novo. Como é que tá a previsão do tempo aí? E Flávia deu pane lá. Então, a Flávia deu algum probleminha no Wi-Fi dela. E eu vou aproveitando para finalizar. E eu quero voltar ao tema que eu acho muito importante nós ficarmos atentos aos nossos pensamentos, tá? Que o que a gente pensa, a gente atrai, tá? Então, eu falei, se a gente tem um pensamento de abundância, nós atraímos abundância. Se nós temos pensamento de escassez, a gente atrai escassez. E para encerrar a nossa live, eu quero comentar uma resposta que um sábio deu ao seu discípulo.
quando ele perguntou o seguinte, o seu discípulo chegou para o mestre e perguntou, fez a seguinte pergunta: mestre, dentro de mim moram dois cães que vivem brigando entre si, o cão do bem e o cão do mal. Qual deles você acha que vai vencer essa briga dentro de mim? Daí o mestre olhou para o discípulo e falou assim, que vai vencer aquele que você alimentar. Então, pensando nessa história do mestre, aquilo que a gente alimenta é aquilo que cresce dentro da gente. Se a gente alimentar a bondade que vai crescer. Se a gente alimentar a abundância, se a gente se alimentar de pensamentos positivos, nós vamos ser uma pessoa positiva. Então, vamos ocupar a nossa mente com coisas positivas e ocupar o nosso tempo de forma significativa, fazendo o mosaico moderno. E eu quero lembrar todas vocês que eu estou em todas as redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, corre lá, procura por Denise Mosaico, se inscreva no meu canal. Eu tenho uma página no Facebook e também no Instagram, sempre como Denise Mosaicos. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão sempre me prestigiando, desejar um ótimo final de semana e nós nos encontraremos na quarta-feira, às 20 horas. Quero deixar um beijo para a Marinela, uma mosaicista, número 1 do Brasil, acabou de entrar. Muito orgulho ter você aqui, mas infelizmente nós estamos encerrando a nossa live. A Marinela tem um site, Mosaicos Marinela. Ela vende produtos de mosaico online também. Minhas alunas de todo o Brasil. Se vocês precisarem de material, ferramentas, a Marinela tem materiais lindíssimos lá no ateliê dela. Então, parabéns a todas, parabéns, Marinela, pelo seu lindo trabalho. Ela tem um estilo que ela faz painéis lindíssimos para igrejas, um trabalho bem bonito, bem diferenciado. Então, boa noite a todas e até quarta-feira, se Deus quiser. Vou encerrando por aqui.